Eu queria que a amada igreja ficasse de pé nesse momento. Mas nós vamos fazer uma pequena oração. Em seguida vamos ler a palavra. Aleluia. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, entre em tua presença nesse instante e venho te pedir, ó Pai, para que o Senhor venha nos encher da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Traga respostas para aqueles que precisam ouvir a tua voz de encorajamento, a tua voz de esperança, Jesus. Tu sabes o coração de cada servo seu que entrasse aqui nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, entre em tua presença e te peço graça, te peço misericórdia, te peço para que o seu amor possa nos alcançar nesta noite. Eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor se faça presente no meio do teu povo. Tu ouviste, Senhor, a sede que o teu povo estava de ouvir a tua voz, de sentir o teu amor, de sentir o teu Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus, se faça presente, traga a resposta, use os meus lábios para falar aquilo que está no seu coração, traga conforto para o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, em reverência, eu peço que vocês abram as suas Bíblias. Romanos capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Um texto bem simples, mas com grandes ensinamentos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Pode sentar aí, igreja. Queridos, o interessante dessa mensagem, desse texto, é que Paulo ele começa escrevendo para a igreja de Romanos, e nesse versículo específico ele fala: todas as coisas. Vocês entendem o significado dessas todas as coisas? É muito profundo, porque todas as coisas ele remete tanto às coisas boas como às coisas ruins. E antes de eu entrar na reflexão desse texto, eu queria fazer uma breve introdução aqui. Todas as coisas boas e ruins, nós seres humanos, segundo a ciência, ela fala que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, a Bíblia também afirma isso, que nós somos corpo, alma e espírito. E quando Paulo ele quis dizer todas as coisas, não é fácil, porque aqui, quando nós entendemos todas as coisas, é o bem e o mal, Paulo ele tinha propriedade de falar isso, porque lá em Filipenses, a carta que nós consideramos a carta da alegria, a carta da esperança, a carta do amor, o Paulo que estava prestes a morrer, ele sempre motivou a igreja a continuar firme em Deus. Se você ler lá no capítulo 1, versículo 12, Paulo ele fala: amados, ainda que esteja preso, eu me alegro no Senhor, a minha alegria está em Deus. Ainda que sejam dias difíceis, eu me alegro em Deus, porque aqui Deus tem um propósito. Então, eu queria trazer uma advertência para vocês aqui, antes de nós começarmos a refletir na palavra, que esse bem ou mal não é muito fácil, né? E quando eu quis citar aqui que nós somos corpo, alma e espírito, eu quero dizer o quê? Muitas vezes, quando nós somos confrontados, muitas vezes, quando os nossos desejos, nossos corações não são realizados, o normal do ser humano é ele desconstruir a sua personalidade, é você voltar para o seu antigo eu, né? Todo mundo aqui, se fosse falar um pouco de psicologia, vamos usar um pouco de psicologia que a gente entende. A psicologia ela fala que o homem ele tem 4 comportamentos. E algumas pessoas, quando ela está desconstruída, ela passa a agir de maneira negativa. E é nesse momento que nós, como servos de Deus, precisamos ter cuidado. Exemplo muito básico: um homem ou uma mulher que foi rejeitado pelos pais na infância, geralmente quando ele não é aceito em uma sociedade, ele passa a agir de forma agressiva, ele passa a agir de forma negativa. E aí que nós devemos ter cuidado. Será que você passou a entender qual o propósito de Deus na sua vida? Será que você está disposto a ser rejeitado? Será que você está disposto a ser injustiçado? Será que você está disposto a pedir perdão mesmo que você tenha razão? Será que você está disposto a rejeitar os seus sonhos para viver o sonho de Deus? Eu, nesse trimestre, eu participei da célula Incendiados, e eles puderam compartilhar. Eu compartilhei com eles um dos meus testemunhos, né? Não é novidade para alguns, mas pode ser para outros. Eu tive um episódio muito
no mês de julho. Aí eu fui pedir orientação ao meu pastor, e aí a pastora chegou também, me deu uma orientação, e ela me deu a resposta que eu não queria. E aí eu até falei, Deus sempre em lágrimas, eu falei, Deus sempre vem em direções contrárias. Deus nunca vai dar a resposta que você quer. Ele vai dar a resposta para aquilo que Ele tem um propósito. Entenda isso. Então vamos agora tentar refletir a palavra. Quando você entende que Deus tem um plano em todas as coisas, que pode ser para o seu bem, para o seu mal, as respostas que você não quer ouvir, mas Ele precisa te dar. Muitas vezes Ele precisa te paralisar para que você possa crescer. Isso é um preço para que você possa crescer no amadurecimento da palavra de Deus. Aleluia. Você entende que você precisa confiar no Senhor. Aleluia. Quando o evangelista Kelvin, foi meu líder nesse trimestre, não sei se será no próximo, eu vi o pastor Billy ali, o que ele vai falar. Quando ele falou dessa frase, eu me agarro muito nessa frase de Filipenses. Mas eu queria usar um outro texto que eu usei no nosso culto de segunda-feira. Salmos capítulo 46, não precisa ver a Bíblia de vocês, vocês podem ler em casa. Capítulo 46, o salmista ele compartilha que ainda que a terra, ainda que tudo que ele tem, ele perca toda a sua estrutura, tudo que ele deseja, ele não tenha mais diante das mãos dele, não seja palpável para ele. Pessoas como eu, que são pessoas controladoras, que não se sentem muito bem quando nada está muito planejado. O salmista ele fala, eu me agarro no Senhor. A minha esperança está em Deus. Queridos, quando eu falei aqui de mim, eu falei de propósito, porque eu tenho estudado os meus temperamentos nos últimos anos e eu percebi que eu sou um cara extremamente controlador. Eu gosto de planejar, eu gosto de seguir etapa, eu gosto de seguir processos, eu não sei improvisar. O controlador não quis dizer controlar pessoas, mas eu gosto de controlar a situação. Vou falar para vocês, é muito difícil confiar em Deus nessas situações. E é aqui que você precisa entender todas as coisas, ou no bem ou no mal. Toda vez que você for desconstruído, você precisa se voltar para Deus. Quando a ciência, a Bíblia confirma que nós somos corpo, alma e espírito, eu quero dizer para vocês o seguinte: existe uma correlação, existe uma conexão entre todos esses seres que nós somos. E se um desses seres você não estiver seguindo todos os princípios, principalmente o princípio espiritual, você sempre vai desconstruir e você vai sair do centro da vontade de Deus. Entenda que depender de Deus, confiar em Deus, como o salmista cita lá em Salmos capítulo 46, ou como o evangelista Kelvin citou a passagem lá de Filipenses. Confiar em Deus é você abrir mão daquilo que você confia como homem, que seus olhos enxergam, e confiar no Senhor, ainda que seja um não para você. Foi muito tremendo quando a pastora ela pediu para mim abdicar de algumas coisas que eu anseio durante muitos anos. Gente, é muitos anos. Em lágrimas eu realmente levei para o meu coração. Não foi fácil. Eu lembro que quando entrei dentro do carro, eu fui para casa e falei, não, cara, isso é balela. O meu íntimo, o meu coração falava, não, você não vai seguir, não vai seguir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo naquela manhã, se você fazer isso, você vai retroceder. Então, às vezes nós precisamos ouvir um não de Deus. Às vezes nós precisamos ser paralisados. Eu conheço um certo jovem que ele está passando por um momento muito difícil da vida dele. E Deus está permitindo que os seus bens materiais não estejam ocorrendo da maneira que ele tanto planejou. E eu falei para ele, lembre-se que você fez um voto com Deus. Enquanto o Senhor estiver permitindo os seus bens materiais estar sendo perdidos, glorifique a Ele e se volte para o Pai. Porque Deus já está te falando não, e você precisa entender que nem tudo vai sair segundo os seus planos. Lembre-se que você fez um voto, porque ele fez um voto com Deus, ele ainda não está conseguindo cumprir. Gente, nós, seres humanos, nós somos limitados. Está debaixo da vontade de Deus. Entender como Paulo entendeu aqui é algo muito profundo, porque quando a gente também passa a entender que é para o bem e para o mal, eu lanço uma pergunta para vocês, refletirem agora. Não precisa falar para mim, fala no seu íntimo. Será que esse Deus que nós tanto amamos, que nós acreditamos que é justiça, que é o verdadeiro e puro amor, será que este Deus ele é capaz de tirar de nós os nossos sonhos, aquele que nós mais amamos?
E eu lembro da minha história. Eu perdi meu pai aos 10 anos de idade. Eu tenho 37 anos. E para mim, ele é o melhor pai que existiu na terra. Não existe referência de pai. Se talvez com meus 4 filhos eu tento ser um homem referência, é pelo pai que eu tive. E minha mãe fala assim, eu não lembro muito bem, né? Eu era o mais chorão da casa. Não vou chorar aqui, gente. Eu era o mais chorão da casa. Mas minha mãe também lembra que eu era o filho mais apegado. E a única lembrança que eu tenho do meu pai é que ele estava saindo de casa e ele falou assim, não chore. Eu estava segurando uma mesa azul e ele falou, não chore, que eu vou e eu volto. Com 30 dias, meu pai em São Paulo, ele faleceu, com salário no bolso dele. E meu pai, o pouco que eu lembro dele, ele era um homem que trabalhava demais, né? Passava uma semana fora, voltava, na minha casa não faltava nada. Sempre foi um homem respeitoso com minha mãe, sempre foi respeitoso com 5 filhos dele. Eu já encerrei, gente, tenho 4, quase 24 aqui meu pai. E para mim é a maior referência de homem. E eu também me desconstruo em alguns momentos pela falta de um pai que eu não tive dos 11 até a idade de hoje. No dia dos pais, todo dia dos pais eu choro mesmo, choro igual criança, porque eu sinto falta dele. E é nessa desconstrução que nós precisamos se preocupar, para que não venhamos sair do centro da vontade de Deus. Mas a questão não é desconstruir, a questão é, que Deus é esse que tirou a pessoa que eu mais amava na vida, ao lado de minha mãe? Até aquele dado momento eram eles dois. Hoje eu tenho as minhas crianças, eu tenho minha esposa, que eu tento dar o amor para os 5, né? E ainda mantenho minha mãe ainda, para que ninguém tenha ciúme, eu sou muito dividido. Mas enfim, gente, que Deus é esse que vai tirar o emprego que você tanto sonhou? Que Deus é esse que vai permitir você que foi fiel em tudo, você ser traído? É isso aqui que Paulo está falando. Paulo, ele foi fiel em tudo, mas quando ele escreveu para a igreja de Filipenses, ele falou, ainda que eu pregando a palavra de Deus, ainda que eu seja justo, eu estou sendo injustiçado. Jesus que amou o próximo, Jesus que chorou quando via as pessoas gemendo, pedindo o que comer, precisando de Deus. Jesus foi traído por um dos seus amigos, um dos seus apóstolos, Judas. Que Deus você crê? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é várias qualidades, mas você crê nesse Deus que é tudo? Ou você só crê no Deus que você só pede para realizar os seus problemas quando você precisa resolver um problema? Queridos, isso aqui é muito profundo. Eu não vou poder falar tudo que eu queria falar, porque aqui a gente demoraria horas, ou talvez deveria ser um estudo bíblico, mas vou tentar resumir o máximo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que Deus tem me ensinado nos últimos meses, né? É incrível que eu me converti em 99, mas o que eu tenho vivido nos últimos 8 meses tem sido tão intenso que talvez os últimos 23 anos não tem sido a mesma coisa. Deus tem me permitido enxergar coisas que muitas vezes eu achei que eu já sabia e eu não sabia, mas isso nos mostra que nós renovamos o nosso coração, o nosso conhecimento em Deus todos os dias. E tudo isso se passa pela dependência do Senhor. Porque quando você depende de Deus, você entende que o seu conhecimento, a sua sabedoria é limitada. Amém? Queridos, quando você entende que depender de todas as coisas, depender de Deus, seja por bem ou por mal, você entende que toda vez que você fraquejar, você pede sabedoria, você pede força. Tiago capítulo 1 do versículo 12 ao versículo 18, Tiago fala que a perseverança, a aflição, a provação te leva à perseverança, a perseverança te leva à obra perfeita. Mas no final ele conclui, mas se você fraquejar na falta de sabedoria, peça a Deus. Querido, se você em algum dado momento da sua vida, você achar que a sua sabedoria é o suficiente, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, que a sua sabedoria não é nada diante da fraqueza de Deus. A sua sabedoria é limitada. Depender do Senhor é muito mais sábio, é muito mais proveitoso, é muito mais eterno do que depender das suas forças, porque você é limitado. A soberba que entra no seu coração pode te destruir e te afastar da vontade de Deus. Então, querido, ainda que em dado momento da sua vida, a ansiedade, ainda que você esteja desconstruindo a sua personalidade, e você esteja ansioso, você esteja aflito, você esteja angustiado,
não deixe de depender do Senhor. Mesmo que você esteja dependendo dele, quando você fraquejar, é normal. Se você for ler no início do capítulo 8, Paulo fala que você pode fraquejar, mas o Senhor já te perdoou, seus pecados foram perdoados. Aí você precisa exercer o que fala Tiago: peça sabedoria ao Senhor. Isso é a maior ação a maior referência de temência e dependência do seu Deus. É no bem e no mal. Ei, querido, ainda que você esteja passando por um problema, ainda que você esteja angustiado e ansioso, ainda que os seus planos estejam fora do seu controle, creia no Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Eu tenho vivido coisas excelentes nos últimos meses, porque eu tenho procurado descansar em Deus. E eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa um pouco fechada, nem todos me conhecem, mas não é fácil. Eu tenho brigado comigo todos os dias. É de praxe eu fazer meu devocional 7h30 da manhã. Estou fazendo um pouquinho mais cedo agora, quase 5h30. Mas eu tenho visto o quanto Deus tem falado comigo, e eu tenho percebido que todos os meus esforços ainda são muito poucos. Eu estou muito longe da vontade de Deus. Que você possa fazer isso todos os dias. Que você não se sinta sábio a tal ponto de achar que você não precisa da graça do Senhor na sua vida. Porque toda vez que você se sentir autossuficiente, Deus vai permitir você passar por uma provação. E essa provação pode ser dolorida, amado. Querido, entender que você depende do Senhor é você acreditar na promessa. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Esse versículo eu vou ler para vocês. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ei, querido, existe um processo. Creia no processo. O atual momento não determina quem você é. Ainda que o seu coração, ainda que o seu velho homem, ele tente te levar para coisas ilegais, coisas que não glorificam o nome do seu Deus. Ei, amado, não se canse de fazer o bem. Porque Paulo ele finaliza aqui: se você não se cansar, se você esperar no Senhor, você vai colher a promessa de Deus para a sua vida. Aleluia! Essa semana é uma das minhas reflexões. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. O salmista ele nos ensina que nós devemos esperar em Deus, porque o fruto do Senhor vem no tempo de Deus. Não julgue o seu atual momento. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele fala que não antecipe o tempo de Deus. O kairós do Senhor não é o seu cronos. O tempo de Deus não é o seu tempo. Ainda que você tenha estudado demais, ainda que você tenha sido fiel e as pessoas não tenham te reconhecido, o tempo de Deus não é o seu tempo. Ainda que você tenha esperado 1, 2, 3, 10, 18 anos, 20 anos, 30 anos, se não concluiu aquilo que você almeja, é porque talvez o Senhor ainda não achou que fosse o tempo oportuno. E sabe que tudo que você passa, Deus tem um propósito. Muitas vezes nós medimos o nosso sucesso, medimos as nossas ações de acordo aos nossos parâmetros, mas os parâmetros de Deus não se resumem no hoje, não se resumem no amanhã, mas se resumem no tempo dele. Aleluia. Independente de Deus, entender, pedir ajuda, estar acreditando na promessa, é exercer aquilo que Abraão fez. Gênesis capítulo 22, Abraão pediu a Deus um filho. Eu posso falar que é um filho porque eu sou pai 4 vezes. E eu me emociono 4 vezes quando eu falo com meus filhos. Eu tento dar amor, talvez a menina dê um pouquinho mais, né? Porque a menina, né, a filha que eu não pedi, Deus me deu, eu já estou muito apegado, gente. Mas eu sei que é ser pai. E eu almejava muito ser pai. Parece até soberbo, não sei o que vai passar para vocês aí, que eu vou transparecer, mas eu sempre sei ser pai desde os 16 anos de idade. E fui pai aos 19. E fui pai não da maneira que eu planejei, mas da maneira que Deus me concebeu. E eu falo para vocês, eu tenho um filho de 18, e eu tenho uma bebê de 18 dias, e o meu amor é igual. Incrível que eu imagino Abraão pedindo a Deus aquilo que você tanto pediu: uma casa, um emprego. Eu vou falar de mim. Eu pedi a Deus, eu sempre fiz bons resultados nas empresas que eu passei.
e sempre almejei conquistar algo para ser independente da estabilidade da minha família. Mas uma certa vez, uma serva de Deus entrou na minha casa e falou assim, olhou nos meus olhos e falou: ei, amado, você não vai prosperar se você não estiver debaixo da vontade de Deus, porque você sabe o que Deus falou com você lá atrás, e eu tive uma promessa lá atrás, então promessa que eu guardo no meu coração. E realmente, naquele momento que ela entrou no meu lar, ela falou aquilo comigo. Eu estava totalmente longe daquilo que Deus tinha projetado para a minha vida. E hoje eu sei o quanto está difícil eu tentar conquistar aqueles que eram para mim ter discipulado nos últimos 11 anos. Eu sei o preço que eu estou pagando. Eu sei como tem sido difícil se colocar debaixo da vontade de Deus, mas eu glorifico ao Senhor por ter pessoas do meu lado que têm me incentivado, pessoas do meu lado que talvez de maneira inconsciente têm me brecado, mas eu entendi que é os planos de Deus. Não tem sido fácil lutar contra os meus desejos, porque toda vez que eu não faço aquilo que eu quero, eu me desconstruo, mas toda vez que eu leio a palavra todos os dias 7h30 da manhã, Deus tem falado comigo, falado: filho, você tem feito muito pouco, você pode fazer um pouco mais, porque tudo que você está passando, as experiências que você está vivendo, você vai abençoar outras vidas. Creia você também, amado. Aleluia. É no seu casamento, é no seu trabalho, é na sua vida profissional. Eu sei que todo mundo tem sonhos aqui, eu sei que todos aqui, eu sei porque eu enxergo isso, se desconstrói todos os dias. Mas glorifica a Deus aqueles que têm se permanecido firme, assim como Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Não se cansa de fazer o bem, não se cansa de buscar ao Senhor, porque depender de Deus, esperar no Senhor é a solução para nós que somos o povo dele. Querido, eu fiquei emocionado, eu tenho dificuldade de me emocionar em alguns momentos, de me adaptar no meio do pessoal aqui, mas eu fiquei emocionado ali do meu jeito. Não me critique quando eu vi a igreja chamando, buscando a Deus, a sede do Senhor. Isso significa depender dele. Isso significa acreditar que as nossas energias, as nossas forças, o nosso conhecimento, as nossas experiências não é nada diante daquele Deus que criou os céus e a terra. Que você não deixe de acreditar em Deus. Em Coríntios, Paulo ensina que a esperança é uma das virtudes de Deus. O amor, a esperança e a fé. Eu creio muito na esperança. E Deus nunca deixou de acreditar em você. Não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta menor que ninguém. Porque talvez você não teve uma boa escola, ou não teve um pai rico, né? Porque não nasceu em uma família, porque não teve uma boa educação, ou porque você não tem a melhor roupa, não tem a melhor casa, não conquistou o melhor resultado. Hoje eu entendo, eu posso falar de mim, eu, Marcos, eu tenho me colocado na posição de Deus, eu tenho um propósito para os próximos 3 anos, e não tem sido fácil lutar contra o meu ego, mas eu fico satisfeito, porque em Deus eu tenho evoluído todos os dias. E eu não me sinto menor quando hoje eu não tenho tudo que eu poderia ter, mas eu me sinto feliz, assim como Paulo fala lá em Filipenses 2, porque em Deus eu tenho tudo, eu tenho uma família, eu sei que quando eu for embora, um legado vai ficar. Eu amo muito estar nesta casa porque eu tenho pessoas que são referências, homens e mulheres de Deus, mas eu vou falar dos sacerdotes que eu me inspiro, mas ali eu enxergo os homens que eu quero ter na minha casa. A minha bebê é muito pequena, ela ainda não entende, mas aqui eu tenho as sacerdotisas que eu quero que minha filha seja. E minha esposa infelizmente não está aqui, mas eu louvo a Deus porque ela tem se colocado na posição do Senhor. Crê em Deus. É você conquistar resultados que sua força não consegue. Eu creio que eu ainda não vivi 10% do que Deus planejou para a minha vida. Mas o que Deus planejou para a minha vida não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais. Ainda que o meu coração vaidoso almeje muito. Ainda que o nosso coração vaidoso almeje status. Mas eu tenho procurado entender em Deus que tudo que acontece na minha vida é o Senhor que tem um propósito. Vocês não imaginam o quanto eu tenho ficado feliz nesses últimos dias quando meus irmãos se reuniram na casa da minha mãe. Ontem minha irmã foi embora, hoje meu irmão foi embora, uma vez para São Paulo, outro para a Vitória. E há pouco mais de 4 dias eles se reuniram, fizeram um churrasco, falou: pô, Kim, era para você estar aqui. Nossa, né? Período carinhoso, sou caçula. Kim, era para você estar aqui, estar com os irmãos, só você faz muita foto, você é uma referência. Eu me emocionei do meu jeito, né? Eu entrei no grupo, fiquei caladinho e tal, minha esposa veio, deitei, fiquei
no meu canto, mas é lindo quando você é o caçula da família, você é o Davi, né? Quem sou eu? Você é Davi, mas você é aquele que ninguém dava nada. Eu vim de uma cidade muito pequena, de 18 mil habitantes, os meus esforços, glória a Deus, sempre fui respeitado da igreja onde eu estava, mas eu vim de uma família muito humilde. Apesar de quando eu nasci, meu avô tinha muitas posses, muitas fazendas, Deus, segundo o seu propósito, permitiu que minha família perdesse tudo. Mas de onde eu vim, gente, para quem me conhece, você ser reconhecido pela família, toda a cidade conhecer a sua família através de você, para mim é muito forte. E quando os meus irmãos, depois de 7 anos, se reuniram juntos, só eu não estava lá, pretendo em dezembro. Deus tem um propósito e eu vou lá em dezembro cumprir isso. É um motivo de muita alegria, porque não foi meus esforços, foi Deus na minha vida. Quando minha mãe para todos os dias para ouvir minha pregação na internet, não é porque eu quero fama dos outros, mas é porque Deus colocou no meu coração que eu precisava pregar o evangelho todos os dias. E eu posso falar para vocês, minha família é muito grande, tá? Não se espantem, nós somos um pouco mais 55 primos. E eu vou te falar, eu glorifico a Deus por eu ser uma referência de paz na minha família, onde eu nunca trouxe problema. Mas é porque, não é pelos meus esforços. Deus sabe que quando eu estou desconstruído, quando eu estou na minha personalidade carnal, eu não sou um homem de paz, eu sou um homem desafiador. Mas Deus tem me ensinado, não sei porquê, quando eu me converti aos 13 anos, deixou um propósito na minha vida, deixou uma trajetória, e talvez, quem sabe, através dos meus filhos, um projeto que meu pai começou em 92, quando ele se converteu, talvez através da atitude do meu pai, das nossas ações, o Senhor possa abençoar a minha família. Então, querido, eu sou uma prova viva disso. Eu não sofri muito como muitos que tem aqui. Eu não sei os problemas que todos vocês estão passando, mas Deus colocou no meu coração que nós precisávamos ressignificar o nosso atual momento, porque Deus é uma esperança. Deus crê em você e você precisa colocar a esperança nele, porque nós herdamos essa esperança. Quando a Bíblia fala que Jesus é a única esperança, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus fala, a Bíblia nos ensina que em Deus nós devemos buscar a nossa direção. Não faça como o apóstolo Felipe, não o pastor Felipe não. Não faça como o apóstolo Felipe, que quando Jesus estava se despedindo, falou: Senhor, me apresenta a Deus, só isso me basta. E Jesus falou, João capítulo 14, Felipe, eu estou com você há tanto tempo, por que você está pedindo para ver a Deus? Ei, querido, você não precisa de ninguém, você não precisa de prova nenhuma, você não precisa de uma igreja cheia, nem de um pastor rico, ou seja lá qual referência você está buscando. Você não precisa de status sociais, você não precisa de influência para você acreditar em Cristo. Você já tem Ele no seu coração, na sua casa, onde você estiver. O tempo evoluiu, a Bíblia está aqui, a Bíblia está aqui, a Bíblia está em todos os lugares. Não deixe de meditar na palavra, mas o que eu quero dizer, que o Senhor está em todos os lugares que você buscar. Se você está no seu trabalho, seja uma indústria, seja um escritório, seja um trabalho comercial na rua, não deixe de se ajoelhar e buscar o Senhor, porque o Senhor está contigo, você não precisa de mais nada. Você não precisa de apetrechos humanos, você não precisa de vaidades humanas para você glorificar a Deus. Você não precisa de David Leonardo aqui para você dizer que você está cheio do Espírito Santo. Você precisa só da palavra do Senhor. Você precisa se ajoelhar todos os dias e acreditar sem vaidade que Deus, Ele tem um projeto na sua vida. E amado, que o Espírito Santo de Deus possa ressignificar o seu atual momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que está no seu coração, não sei se você está angustiado, se você está chateado, se você está ofendido, se você foi traído. Não deixe de acreditar em Jesus como sua única esperança, sua única direção, seu único caminho. Creia nele, faça como Abraão fez. Se o Senhor permitiu você passar por um problema, não questione, faça. Ainda faça como Abraão, ele chorou. Eu creio que Abraão ficou muito angustiado, gente. Eu não sei o que eu faria se o Senhor me pedisse meus filhos. Mas eu vou te falar ainda que Deus, Ele permita tocar naquilo que você mais ama. O seu amor maior tem que estar em Deus. João fala em capítulo 42 que ele ouvia de Deus por ouvir falar. Ele sabia que era Deus por ouvir falar, mas ele precisou viver. E ele sabe quem é Deus. Creia, querido, creia que em nome de Jesus o Senhor tem coisas lindas preparadas para você.
Não desanime, não saia da brecha, não retroceda. Continue indo em frente, porque o que Deus tem para você, não para você, mas para sua família é muito grande. Independente se você é o filho mais velho, o filho mais novo, se você é pai, se você é tio, se você é avô, não importa. Grandes coisas estão por vir através de você, porque grandes promessas Deus tem para a sua vida. Sabe por que o homem não está aqui com a gente, os nossos melhores amigos? Sabe por que o nosso vizinho, que às vezes gosta de tomar um café na nossa casa, não está aqui conosco? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam que o que Deus preparou para nós, a sabedoria do homem não vai entender. Aleluia. Paulo fala em Coríntios capítulo 2 que a sabedoria que Deus derramou sobre os seus servos, os homens não entenderão, para os homens são loucuras. Então não desanime, não desista, continue em frente, continue focado. Toda vez que você for injustiçado, continue glorificando a Deus. Assim como Paulo glorifica a Deus em toda a carta de Filipenses. Mas não deixe de ler essa carta. Paulo ele foi provado e Paulo todas as vezes falou: glorificado seja Deus. Chegou um dado momento que Paulo falou assim: cara, se eu morrer hoje, eu estou feliz, porque estarei com aquele que é verdadeiro. Mas se eu ficar, eu continuarei levando o evangelho para todos aqueles que precisam conhecer a verdadeira esperança. Glória a Deus. Não deixe de acreditar em Deus. Só você sabe de onde o Senhor te tirou. Só você sabe os grandes planos que Deus tem na sua vida. Eu não conheço a tua história, eu não conheço o que você tem passado, mas Deus sabe o que está no seu coração. E Deus comprou o teu sonho, Deus comprou as suas ideias, Deus comprou tudo aquilo que você desejou para glorificá-lo. Continue em frente, continue em frente, amados. Siga o processo, confie na promessa, porque grandes coisas estão por vir. Ainda que você não viva, mas aqueles que virão depois de você, eu creio, eu profetizo na sua vida que irá viver a esperança de Deus através de você. Cristão contagiante, não você cristão influenciador, mas contagiante, aquele que contagia o amor verdadeiro, aquele que transmite a fé verdadeira, aquele que vive a esperança, a virtude de Deus na vida de todos aqueles que precisam ser salvos por Jesus. E querido, em nome de Jesus, eu vou finalizar minha palavra, mas eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, baixasse sua cabeça. Deus tem falado comigo que tem pessoas aqui desconstruídas, pessoas aflitas, pessoas ansiosas e angustiadas, pessoas que, como eu, em alguns momentos da vida questionam por quê e por quê. Saiba que há 2 anos atrás eu também fui traído por uma pessoa que eu entreguei tudo de si e eu saí chorando daquele lugar. Mas o Senhor falou comigo naquela tarde que Ele tinha grandes coisas na minha vida. Eu fui irresponsável e não segui em frente nele, mas o Senhor teve misericórdia de mim e 1 ano depois o Senhor me colocou aqui, porque Deus não deixou de acreditar em mim e Deus não deixou de acreditar em você. Ei, querido, você que tem um pai, uma mãe, um irmão, você que é aquela pessoa que você tanto ama e que não está do seu lado, você que às vezes olha para algumas pessoas e não consegue ter empatia por ela, mas ao contrário, se desconstrói e não entende porque você não tem empatia com ela, ainda que a ciência fale que por algum motivo, por algo que você passou no passado, essa pessoa transmita sem nem poder se defender. Ei, querido, repreenda esse nome de Jesus e nesse momento também feche os seus olhos, abra seu coração, não leve como afronta, mas deixe Deus trabalhar no seu coração, porque o Deus que nós temos, Ele nos ensina a amar sem julgar, amar sem querer encontrar motivos para se sentir melhor, porque o cristianismo não é ser melhor, mas é transmitir quem é o verdadeiro Deus. Me acompanhe em oração, amados. Pai amado, em nome de Jesus, vem em tua presença, Senhor, e vem te pedir, ó Deus, para que o Senhor trabalhe no coração dos seus servos. Pai, tu sabes as necessidades dos nossos corações, tu conheces aqueles que andam ansiosos dentro de casa porque não conseguem progredir. Pai, tu sabes aqueles que estão paralisados porque sonharam em realizar a tua vontade, aqueles que estão paralisados porque sonharam em algo, Senhor, mas porque muitas vezes vieram de ambientes humildes e querem dar o melhor para a família,
mas estão paralisados porque a vida é assim, porque a nossa alma, nossas emoções vêm da carne e muitas vezes ela nos engana, Senhor. E toda vez que nós fraquejamos, Pai, nós permitimos que o inimigo do teu povo, não é o inimigo da terra, mas é o diabo, é Satanás, ele se aproveita e nos afasta de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, ó Pai, para que o Senhor trabalhe no coração desse teu servo, da tua serva. Repreende a paralisia, Senhor. Repreende o desânimo. Repreende o ódio no coração daqueles que não conseguem transmitir amor. Repreende aqueles que não conseguem, que são indiferentes, aqueles que precisam ser reconhecidos por Ti, ó Pai, que precisa ser alcançado pelo Seu amor, Jesus. Pai amado, nos ensina a Te entender, nos ensina a depender de Ti, confiar em Ti, assim como o salmista nos ensina, Pai. Pai, nos dá sabedoria, porque a Tua palavra nos pede para pedirmos sabedoria. Pai amado, em nome de Jesus, não permite que nós venhamos desanimar, Senhor. Trabalha no coração daqueles que estão angustiados, aflitos. Trabalha no coração daqueles que querem Te servir e não conseguem seguir em frente. Pai amado, em nome de Jesus, eu te clamo e te peço humildemente, Senhor, nos enche da Tua graça, nos enche do Teu Espírito Santo, nos torna contagiante, Senhor, que nós possamos acreditar em Ti, transmitir para o mundo de forma irrepreensível, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho te pedir mais uma vez, Senhor, para que o Senhor se faça presente no meio do Teu povo que tem sede. Pai amado, nos ensina, Pai, a Te servir, nos ensina a ajudar aqueles que precisam ser ajudados, nos ensina a amar aqueles que são fracos, nos ensina a ser menos religiosos, mas semente da Tua palavra. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos longe do centro da Tua vontade, da maneira que Tu queres, mas queremos se aproximar de Ti, Senhor. Queremos ser íntimos, queremos ser amigos, queremos ser partilhar do Teu pão. Se faça presente no meio do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir para que o Senhor nos alcance nessa noite, para que o Senhor ressignifique os nossos problemas, o nosso momento, ainda que o nosso momento não seja de acordo com o que nós planejamos, ainda que nós venhamos ficar desanimados, tristes, chorões, ó Pai, mas não deixe de alcançar o Teu povo. Não deixe de nos alcançar, porque eu te suplico, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama a Tua graça, derrama o Teu amor, derrama a Tua misericórdia, traga-nos e nos dá a direção, porque nós precisamos ser direcionados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.